Queridos amigos, queridas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dia 3 de abril de 2024, nós hoje resolvemos trazer um tema que está bastante presente na vida nacional, relacionado ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O fato é que existe um processo chamado revisão para a vida toda, ou revisão da vida toda, que tem gerado grandes discussões em canais especializados na área do direito previdenciário. Mesmo nós não pertencermos, né, o fato de nós não pertencermos diretamente à militância dentro do setor previdenciário, dentro da área jurídica previdenciária, eu quis trazer esse tema hoje, porque tem havido muita controvérsia e, tendo pesquisado nesses canais e nessas observações e escritos dos amigos, dos colegas advogados, que atuam nesse setor, eu, então, quis trazer esse debate, essa discussão, para nós conversarmos hoje. O fato é que é bom que se esclareça, por mais que existam vários canais que já tratem do assunto, é bom que se diga para aqueles que eventualmente não sabem, né, ou que não participam diretamente nesse tema, precisamos dizer que a revisão da vida toda ou para a vida toda tem esse nome porque muitos segurados aposentados, né, segurados do INSS aposentados, fizeram contribuições ao longo do tempo. Isso nós já falamos aqui. Fizeram contribuições durante toda a sua vida de trabalho. E aí, nesse caso, vamos aqui imaginar a pessoa que começou a trabalhar em 1965, né? Vamos melhor ainda, 1964, há 60 anos atrás. A pessoa começou a trabalhar e, em 1995, essa pessoa resolveu que estava na hora de se aposentar, depois de 30 anos de trabalho, de 1965 até 1995. Ela esperou um pouco mais tal, e resolveu se aposentar no ano 2000. Ocorre que foi publicada nesse período, entre 95, 94, 95 a 2000, uma legislação que estabeleceu um critério para o cálculo da aposentadoria. Então, essa pessoa que contribuiu desde 1965 ou 64, contribuiu durante 30, 35 anos, essa pessoa, quando chegou no ano 2000, na hora de efetuar o seu pedido, ela efetuou o pedido ao INSS e o INSS apenas utilizou as contribuições efetuadas a partir de julho de 1994. Portanto, todas as contribuições efetuadas anteriores a julho de 94, o INSS não considerou na hora de efetuar o cálculo e definir o valor da aposentadoria desse segurado do INSS, que, repito, contribuiu, nesse exemplo que nós estamos dando, durante 35, 36 anos da sua vida laboral, né? No seu período de trabalho. O que a gente observa aí nessa questão? É que todo o período anterior a julho de 94, de 1994, não foi considerado no cálculo da aposentadoria dessa pessoa, desse trabalhador, dessa trabalhadora que trabalhou durante 30, 35 anos, 36 anos. Apenas o período de 1994
melhor dizendo, julho de 1994 até o ano 2000, somente essa média desse período é que foi considerada para o cálculo da aposentadoria. Então, o que a gente observa já de pronto, já de início, é que existe aí, pelo menos é o que a gente percebe, um enriquecimento ilícito, vamos dizer melhor, um enriquecimento lícito porque previsto numa lei, mas um enriquecimento, vou dizer melhor, indevido, uma apropriação quase, né, que indébita dos valores anteriores a 1994, que foram contribuições desse trabalhador, dessa trabalhadora, que durante décadas contribuiu, mas que somente terá e teve o cálculo efetuado apenas no período de 94 a 2000, já que foi no ano de 2000 que essa pessoa se aposentou. Bom, o que acontece? É, houve, então, uma discussão jurídica, né? Uma discussão no âmbito econômico também, porque é evidente que essas pessoas se sentiram prejudicadas porque contribuíram durante longo tempo e, na hora do cálculo, apenas um período muito curto é que foi considerado para encontrar o valor da aposentadoria, do benefício mensalmente a ser pago pelo INSS. Então, assim ocorreu com milhares de segurados do INSS que se aposentaram ao longo do tempo, a partir dessa legislação que alterou o cálculo, definindo que apenas as contribuições após, perdão, 1994, que seriam consideradas, e somente elas foram consideradas. Então, com esse valor de aposentadoria, muitos trabalhadores foram procurar seus advogados ou a Defensoria Pública para reclamar, porque muitos deles tiveram, por exemplo, contribuições maiores, né? Contribuições de valores maiores anteriores a julho de 94, e dado que essa legislação excluiu o período anterior a julho de 94, esses trabalhadores, esses agora aposentados, né, sofreram uma perda bastante considerável, levando em conta que contribuíram em valores superiores e maiores antes de julho de 94. No entanto, esse período de décadas de contribuição não foram considerados na hora do cálculo da sua aposentadoria. Então, isso, ao longo do tempo, foi evoluindo, essa discussão foi evoluindo, e então começaram as ações judiciais procurando a reparação desse valor, né, calculado pelo INSS. E aí também é importante considerar que essa legislação que modificou e estabeleceu que apenas o período de julho de 94 em diante seria computado para cálculo da aposentadoria, ela também definiu como se fosse uma regra de transição para dizer que o segurado do INSS que estivesse requerendo a aposentadoria poderia optar pela, pelo cálculo mais favorável. E dentro dessa linha é que muitos requereram ao INSS administrativamente e não obtendo resposta positiva, ingressaram no judiciário para obter uma resposta e uma justiça, né, naquilo que esses trabalhadores, essas trabalhadoras que contribuíram durante décadas entenderam e entendem que devem ter recalculadas as suas aposentadorias.
Houve, então, um número bastante considerável de ações, mas aqui eu quero frisar. No universo de hoje, em que nós temos aproximadamente 40, quase 40 milhões de aposentados e pensionistas, considerando eh, aí também algumas pessoas do BPC, vamos aqui imaginar em torno de 40 milhões, que seja esse o universo. As ações hoje que estão no judiciário, pelas informações que nos chegam, não alcançam 200 mil processos, 200 mil ações, né? Então, considerando 36, vamos lá, 40 milhões, em torno de 40 milhões de pensionistas e aposentados, 10% seriam 3 milhões e 600 mil segurados que tivessem ingressado com a ação. 1% seriam 360 mil, de 36 milhões, que eu estou fazendo o cálculo de 36 milhões, né? Seriam 360 mil. Mas se fossem 40, se for, né, próximo mais de 40 milhões de aposentados e pensionistas que estivessem, por acaso, incluídos nesses casos que eu estou aqui levantando, é, 1% seria em torno de 400 mil processos. Mas se formos considerar 36 milhões de aposentados e pensionistas, hoje 1% seria 360 mil. Se nós não temos nem 200 mil, portanto, temos menos de 1%, não é isso mesmo? Isso. Menos de 1% de pessoas que estão requerendo esse ajuste pela chamada revisão para a vida toda. Então, vamos refazer as contas aqui? Vamos, porque o nosso bate-papo de hoje envolve a questão jurídica, a questão econômica, sim, e a questão, claro, social envolvida nesses dois vetores, economia e setor, área jurídica, né? Então, vejamos, 200 mil 36, vamos lá, 36 milhões, 10% de novo, seriam 3 milhões e 600 mil trabalhadores que estivessem requerendo, né, aposentados ou pensionistas. Se nós temos 3 milhões e 600 seriam 10%, 1% seria 360 mil. Se nós não temos hoje nem 200 mil, nós temos menos de 1% desse universo de aposentados e pensionistas. E agora a gente precisa, de novo, fazer mais algumas contas para entender, até porque a decisão dos tribunais ela tem um cunho evidente de buscar, de realizar a justiça através da decisão judicial, mas não deixa de ter a sua relevância política e da consequência que é gerada, das consequências que são geradas dessa, dessa ou dessas decisões judiciais. Então, vamos aqui considerar essa questão econômica, que nós temos, então, menos de 1% dos aposentados e pensionistas que ingressaram requerendo a revisão da sua aposentadoria para incluir o período que contribuíram também anterior a 1994. Então, o que essas pessoas querem, o que esses aposentados e pensionistas que deram a sua vida, o seu trabalho durante décadas querem é a realização da justiça não só social, mas também da justiça econômica, porque houve contribuição de cada um desses aposentados
e pensionistas, no caso, pensionistas da pessoa efetiva, né, do titular que era aposentado. Houve, então, a contribuição durante todo esse período e não faz sentido social compreender que isso tudo possa ser abandonado, possa ser descartado e a pessoa tenha uma aposentadoria ínfima, uma aposentadoria pífia, mínima, que mal dá para a sua sobrevivência e dos seus familiares. Então, o que as pessoas procuram é exatamente a compensação, a reparação desse erro legislativo através, claro, do judiciário, dado que o INSS não realizou a reparação pelas vias administrativas. E eu também resolvi trazer essa questão hoje, porque hoje exatamente foi publicada na Folha, no site do UOL, depois eu vou deixar disponível para vocês na descrição. Então, uma triste afirmativa do ministro da Previdência Social. Eu falo, permito dizer que é uma triste afirmativa, porque o que aparece na publicação da Folha, no UOL, no site do uol.com.br, que depois deixarei aqui na descrição. Diz que, exatamente diz que o cálculo, os números oferecidos no processo foram, a palavra utilizada, foram um chutômetro. Eu até fico triste de falar dessa maneira, porque é assim que a reportagem é publicada exatamente hoje, diz sobre essa questão dos cálculos. Porque, como a decisão judicial, que agora já está no nível do Supremo Tribunal Federal, muitos processos estão paralisados nas diversas instâncias, outros já foram julgados, algumas pessoas já estão recebendo essa devida e merecida diferença, né? Porque contribuíram, né? Não estão pedindo nenhum favor, estão apenas pedindo de volta aquelas contribuições que fizeram durante décadas. Então, algumas pessoas já recebem, já a gente chama de transitor em julgado, né? As pessoas já tiveram a sentença definitiva e não houve recurso além do que tinha até onde havia, e então foi considerado o processo extinto com resolução do mérito. E essas pessoas já recebem, né? Tem outras pessoas que ingressaram, mas estão em determinadas instâncias, ainda não chegaram numa instância superior, e os processos estão aguardando a decisão, estavam aguardando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, e agora que eu digo, há 3 anos, aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal. O juiz, o ministro, né, o juiz Alexandre de Moraes, que é o relator nesse processo, né? Inicialmente era o ministro Marco Aurélio, que se aposentou, Marco Aurélio de Mello, o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria, ele já, por diversas vezes, já está lá no Supremo por volta, em torno de 3 anos que está por lá, não é? A última decisão que estabeleceu a questão do mérito foi em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, foi decidido que os aposentados que ingressaram com os processos, que, repito, no percentual menor que 1% de todos os aposentados e pensionistas. Nesse percentual menor que 1%, e essas pessoas, esses aposentados, que não são apenas números, são pessoas, né? Teriam
direito à revisão da sua aposentadoria para se adequar a todos os valores que foram pagos, todas as contribuições efetuadas ao longo da vida desse trabalhador que agora está aposentado. O que ocorre é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em dezembro de 2022, ainda com uma composição em que estava lá a ministra Rosa Weber, que, enfim, tomou também a decisão e o Supremo decidiu que todos aqueles aposentados que estivessem aposentados não, perdão, todos os ministros que fossem aposentados, que já tivessem votado em qualquer matéria, inclusive nessa matéria, na revisão da vida toda, os votos seriam computados. Então, o ministro Marco Aurélio voltou, se aposentou, mas antes disso votou pelo provimento, né? Pela procedência, pela concessão do direito das pessoas terem a sua aposentadoria renovada, reavaliada e ajustada aos novos valores corretos, considerando toda a vida daquele trabalhador. A ministra Rosa Weber também, já se aposentou, também foi na mesma linha. O ministro Ricardo Lewandowski, que também se aposentou, antes de se aposentar, seguiu na mesma toada, no mesmo caminho. E o ministro que assumiu a relatoria, o ministro Alexandre de Moraes, também seguiu por esse caminho de conceder, né, a, a revisão para a vida toda desses trabalhadores. Agora, aqui é importante também a gente lembrar que nesses 200 mil, ou não chega a 200 mil, né? Fala-se em torno de 160 mil, enfim, mas vamos aqui trabalhar na casa dos 200 mil processos pedido a revisão, né? Qualquer decisão que venha do Supremo Tribunal Federal é, atingirá todos esses processos. Agora, é importante que se diga que nem todos que trabalharam antes de 1994 e contribuíram e depois se aposentaram, nem todos têm direito. Olha, vejam isso para a gente entender que o universo a ser atingido é bem menor, mas são pessoas, é bem menor, mas são milhares de pessoas, do que se fala ou do que se vende na mídia. E hoje, quando eu vi a reportagem do ministro da Previdência falando que foi um chutômetro, quando o INSS disse que haveria um rombo, vou usar a palavra entre aspas, um rombo de 480 bilhões de reais, e o ministro vem a público, na imprensa, e diz que aquilo foi um chutômetro, é muito triste, porque aqui tem vários pontos que devem ser observados. Essa fala do ministro pode gerar até uma discussão quanto à fraude processual desse processo, desse recurso que está no Supremo Tribunal Federal. Pode levar a uma discussão quanto a uma possível fraude processual do INSS contra os aposentados e contra principalmente o poder judiciário, se realmente confirmada essa questão do chutômetro. Por outro lado, quando também na reportagem o próprio ministro diz que não tinha condições de dizer o valor, era um chutômetro definido pelo Tesouro Nacional, pode essa informação, quando na hora de decidir, os ministros decidirem, e eles decidem, claro, avaliando a questão jurídica, constitucional, porque é uma corte constitucional,
mas também é natural que se observe os ministros, pela experiência que têm, né? Eles também observam a repercussão política da sua decisão, do grupo da decisão, do colegiado, do Supremo, a repercussão política, a repercussão econômica da decisão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que pode ter havido um induzimento ao erro do próprio judiciário. É uma questão a ser avaliada, né? Por outro lado, também pode demonstrar aí uma atuação desleal no processo, o que é proibido, e uma atuação com uma possível má-fé dentro do processo. É uma questão também a ser avaliada pelos magistrados, né? Pelos ministros e pela ministra, né? Então, é muito séria essa afirmativa do ministro da Previdência, é muito sério é, é, esse número de 480 bilhões, que é um número que, a mim que eu não sou da área econômica, né, dizendo de uma maneira bem simples, não me parece plausível, porque, como eu estou falando para vocês, o universo é inferior a 1% do total dos aposentados e pensionistas. Por outro lado, mesmo nesse universo menor que 1%, esses processos que, na totalidade, representam menos de 1% de todos os aposentados e pensionistas, todos aqueles que se aposentaram depois de novembro de 2019 não, não têm direito. Então, você já tem que excluir aqui mais um pedaço. Quer dizer, já é uma porção menor que 1%, menos ainda fica porque você tem que retirar todos aqueles que se aposentaram a partir de novembro de 2019, quando ocorreu a última grande reforma da Previdência. Por outro lado, também existe um termo que a gente utiliza muito chamado decadência. E a decadência para você pedir revisão da aposentadoria é o prazo máximo é de 10 anos. Então, hoje, somente aqueles que se aposentaram há 10 anos da data de entrada do processo é que terão direito. Quem tiver mais de 10 anos, o direito a gente chama, decaiu o direito. Ocorre a decadência. Um exemplo, se a pessoa está agora querendo ingressar com a ação, primeiro não faz sentido se ela se aposentou depois de novembro de 2019. Mas se ela se aposentou antes disso, mas se ela se aposentou há mais de 10 anos, nós estamos em 2024, digamos que ela tenha se aposentado em 2011, já não tem direito. Então, aí você retira mais uma boa porção de pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos, né? Porque aí já decaiu do direito de requerer a revisão judicial da sua aposentadoria. Então, veja, com isso, esse universo de, digamos aqui, que seja em torno de 200 mil processos que estão aguardando a decisão do Supremo, muitos deles nem chegarão a continuar, porque quando forem, digamos assim, forem autorizados os juízos a darem continuidade aos processos, eles não, alguns deles não receberão, porque, se for, é claro, positiva a decisão, não receberão, porque estariam dentro desse universo de ou decaído do direito, né? Decaíram do direito de requerer, acima de 10 anos, ou posteriores a 2019, né? A reforma da Previdência de 2019. Também aqui a gente precisa fazer um outro recorte. Somente aquelas pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos e tiveram contribuições maiores antes de julho de 94, porque não faz sentido requerer uma melhoria
ou digamos melhor, uma revisão na aposentadoria se os recolhimentos, as contribuições efetuadas anteriores a julho de 94 forem menores, porque, na média, o valor da aposentadoria, ao invés de melhorar um pouco, diminuirá. Então, o primeiro passo para todos aqueles que ingressaram foi fazer exatamente os cálculos para verificar se compensava ingressar com a ação. Então, nesse universo de todos que trabalharam anteriores a julho de 94 e que já se aposentaram, também são excluídos aqueles que fizeram contribuições menores antes de julho de 94, porque não vale a pena para esses pedir a revisão. E com isso, esse universo que eu comentei com vocês, de 200, próximo que seja de 200 mil processos, que é menos de 1% do total dos aposentados e pensionistas do Brasil, também esse recorte feito devem ser retirados aqueles que contribuíram com valores menores, porque não é cabível ingressar com uma ação para diminuir mais ainda uma aposentadoria que já é sofrível, né? Então, observando esse cenário, hoje esse processo está no Supremo Tribunal Federal. E vocês ouviram semana passada a grande mídia, né, falando sobre esses 480 bilhões de rombo. Agora, o ministro da Previdência, não o ministro do Supremo, os ministros supremos receberam todos os documentos, todas as informações e se debruçaram sobre elas, né? Agora, se as informações que chegaram foram um engodo, foram um chutômetro para desviar ou induzir a erro os magistrados, os ministros e a ministra, é triste, é lamentável que tenha ocorrido dessa forma. E eu espero aqui que os ministros e a ministra avaliem, né, essa questão da eventual fraude, eventual induzimento a erro, eventual deslealdade e má-fé na condução do processo da parte do INSS. Aqui eu quero também fazer uma outra consideração importante, porque, como falava ainda há pouco, semana passada a imprensa divulgou, informando que a revisão para a vida toda teria sido derrubada, né? E alguns até dizem que teria sido uma articulação política do executivo com o judiciário. Outros podem até dizer que foi uma concertação, um ajuste entre os ministros que são mais conservadores, mas o fato é que, na verdade, não houve ainda pautada a análise dos embargos de declaração. O que quer dizer isso? É que, em dezembro de 2022, como eu falei ainda há pouco, a ministra Rosa Weber, que se aposentou, naquele momento houve a decisão, o plenário, né, o conjunto dos ministros e ministras decidiram. E ali foi decidido, perdão, que todos os aposentados e pensionistas que requereram, dentro desses parâmetros que eu acabei de falar, teriam direito à revisão para a vida toda. Ocorre que, logo em seguida, começaram algumas movimentações processuais, melhor dizendo assim, eu ia falar de outra maneira, mas algumas movimentações, nós já estamos em abril de 2024 e o processo não findou, porque ele já foi publicada a decisão, o INSS ingressou com embargos, dizendo que não teria entendido, compreendido bem a decisão. Depois, alguns ministros pediram vista do processo, né, para analisar um pouco melhor. O fato é que nós já estamos aí há um ano, quase um ano e 4 meses,
com o processo já decidido, mas ainda com essas idas e vindas por conta dessas movimentações processuais de petições intercorrentes, petições que ingressam, né, é, levantando dúvidas com relação à decisão já tomada. Então, eu aqui vou apenas fazer alguma consideração muito pequena com relação à questão do trânsito da decisão. A decisão não transitou em julgado, é, essa decisão de dezembro de 2022. Existe um embargo de declaração, esse embargo de declaração foi analisado pelo ministro que foi nomeado bem recentemente, Ricardo Zanin, né? o, que resolveu acolher o embargo parcialmente, e, a partir daí, houve mais uma série de questões de ordem e outras movimentações processuais que fez com que o processo, efetivamente, os embargos de declaração interpostos pelo INSS ainda não tenha sido apreciado pelo colegiado. Ele foi posto para votação, o Ricardo Zanin, que tomou a posição de que deveria ser acolhido, em parte, os embargos. Os outros ministros começaram a votar, mas no plenário, a gente chama de plenário virtual, que é aquele plenário que os ministros e a ministra acessam diretamente pela internet, dentro do sistema do STF, intranet, né? E ali eles vão avaliando e postando a sua decisão, o seu voto, né? E aí, já estava caminhando a votação, virtualmente falando, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu, a gente chama de questão de ordem também, para que o processo fosse para o plenário físico. O fato é que ainda não voltou para o plenário físico, porque havia uma intenção de ir até o final do ano passado, não foi, e depois foram remarcadas, né? Entrou na pauta para votação logo no início do ano de 2024, no ano jurídico, judicial, melhor dizendo, do Supremo, mas ainda não houve o início da votação desses embargos de declaração do INSS. Ocorre que, quando a notícia saiu semana passada, a notícia fala da derrubada da tese da revisão da vida toda. Mas, repito, ainda não foi definida, ainda não foi analisados os embargos de declaração. Alguns levantam a possibilidade que chama de preclusão lógica, porque o INSS teria ingressado, mas não teria se manifestado sobre esse ponto específico, né? Sobre o ponto da decisão favorável, mas com relação a outros pontos, e que alguns juristas, alguns advogados entendem que teria precluído, que se chama de que não haveria mais condição jurídica, né? Ou judicial, melhor dizendo, de revisitar o tema. Então, portanto, a revisão para a vida toda não teria sido derrubada com a votação que ocorreu semana passada. A votação da semana passada foram de duas ADIs, que a gente chama ação direta de inconstitucionalidade. O que alguns entenderam é que, com a votação trazida dessas duas ADIs, que, vamos lá, são ADIs do final dos anos 90, do final dos anos 90 e início do ano 2000. E a revisão da vida toda é muito mais recente. Foram sacadas, foram trazidas, e essas duas ADIs foram votadas. Mas essas ADIs votadas não quer dizer, assim, quero falar de uma maneira mais simples, né? Não quer dizer que definitivamente a revisão para a vida toda foi apreciada e julgada completamente. Os processos são processos distintos.
um pode ter repercussão no outro, é uma questão jurídica, judicial, política, que deve ser analisada. Então, o que eu aqui, já finalizando o nosso bate-papo de hoje, o que eu aqui quis trazer e quero trazer aos amigos, e também aqueles que eventualmente assistirem, mesmo não sendo inscritos no canal, é fazer essas ponderações, né, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para a ministra, né, é, levantar a questão da segurança jurídica, a importância da segurança jurídica, né? Por mais que eles saibam, é, se são ministros hoje, e ela, a nossa querida ministra Carmen Lúcia, se todos que compõem ali, certamente têm um notável, né, um saber jurídico, né? Quem sou eu para dizer sobre essa preocupação? Mas, por que não, né? Pedir aqui, claro, que analisem com carinho, porque envolve a vida de milhares de aposentados, que, digo, não chega a 1% do total de aposentados e pensionistas. Portanto, numericamente, até inclusive a partir da reportagem de hoje, em que o próprio ministro da Previdência diz que o número de 480 bilhões foi um chutômetro, mais uma vez se comprova que era um valor apenas para chamar a atenção de uma inverdade econômica, de uma inverdade de impacto financeiro e econômico que não haveria, porque sendo um chutômetro, o que exatamente esse valor representa, né? Então, considerando tudo que eu falei aqui, desse universo de menos de 1%, ainda fazendo os recortes e retirando aqueles que não teriam direito, é um universo bem menor, e talvez não chegue a 0,5%, mas são pessoas, são milhares de aposentados e pensionistas que dependem do nosso judiciário, do nosso Supremo Tribunal Federal, reconhecer que minimamente aqueles que já ingressaram com as ações tenham direito a fazer essa revisão, que se efetivamente for assim modulados, assim ajustado, certamente trará maior dignidade para as pessoas, para os aposentados e pensionistas. Dignidade essa que está lá no artigo 1º, como nós já falamos, da Constituição, como um dos fundamentos da nossa República, né? Então, deixo aqui, então, essas informações para os amigos. É, Se vocês puderem, acompanhem os canais de direito previdenciário, mas quem tiver maior a familiaridade com o direito também acompanhe o site do Supremo Tribunal Federal, que lá você tem diretamente a informação do que em que etapa que está esse debate, essa discussão sobre a revisão da vida toda. Então, vou deixar a informação aqui na descrição. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer alguns pontos e também para demonstrar a minha inconformidade, o meu inconformismo, né, com esse quadro que perpetua um enriquecimento da autarquia e do governo em detrimento a grande número de aposentados e pensionistas que recebem valores que não correspondem a tudo aquilo que eles contribuíram durante décadas com seu suor e trabalho. Meus amigos, uma boa noite. Nos reencontramos na próxima quarta-feira com mais um tema de interesse coletivo.